Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Antes de nós começarmos, só vamos dar aqueles recadinhos usuais. Nós estamos com as turmas de estudo abertas na Casa Espírita para quem quiser se aprofundar. Quem quiser saber mais, só conversar com algum dos trabalhadores da casa que estão lá atrás sempre. Também temos o nosso trabalho de auxílio, sempre no segundo sábado de todo mês, onde nós auxiliamos algumas famílias que estão em vulnerabilidade. Então a gente arrecada alimentos, arrecada roupas, brinquedos, para a gente estar repassando então a essas famílias, ajudando um pouquinho da forma como a gente pode, para tentar dar um auxílio nesse momento de necessidade dessas famílias. Então nós vamos começar com a leitura do capítulo 76 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus em Mateus 5,14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade da vida é indispensável que ele se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedras deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então, meus irmãos, eu convido a todos a fecharem os olhos. Vamos respirando fundo uma vez e mais outra. Vamos acalmando nosso pensamento, deixando as dificuldades da nossa caminhada lá fora. Vamos abrindo os nossos corações para recebermos as energias, a luz e os conhecimentos dessa noite. Vamos agradecendo a nosso Mestre Jesus pela oportunidade sublime que temos de estar em contato com a doutrina espírita, podendo trazer um pouquinho mais de conhecimento, de discernimento, harmonia e equilíbrio para a nossa caminhada. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui essa noite, recebendo um pouco desse auxílio, recebendo um pouco dessa luz. Que nosso Mestre Jesus, através dos seus servidores, estejam conosco nessa noite,
nos abençoando, nos auxiliando e acalmando um pouquinho das nossas dores. Pedimos também que a espiritualidade luzeira ilumine a nossa palestrante, para que ela consiga nos tocar com suas palavras, nos ensinar e compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigado, mestre, que assim seja. Cláudia, todo seu. Boa noite a todos. Que Jesus nos acompanhe nesse nosso estudo, nessas nossas reflexões, onde vamos trazer um pouquinho, com muita gratidão no coração, um pouquinho da vida de Divaldo Franco, o eterno Divaldo. Divaldo partiu fazem poucos meses, aos 98 anos. E como foi essa trajetória dele? Desde 5 de maio de 1927, quando foi seu nascimento, até 13 de maio de 2025. Foram 78 anos de oratória espírita, desde 27 de março de 1947. 78 anos do Centro Espírita Caminho da Redenção, inaugurado em 7 de setembro de 1947. 73 anos da Mansão do Caminho, inaugurada em 15 de agosto de 1952. E o que mais temos pela frente de Divaldo, né? O que será que ele ainda vai trazer para nós? O eterno Divaldo. E o que fez esse Senhor incansável enquanto esteve aqui conosco nesses 98 anos de trajetória? Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Esse aqui é o complexo, é a imagem do complexo lá da Mansão do Caminho, que fica em Salvador, no Pau da Lima. E aqui um pouquinho da história e do que eles fazem por lá. A Mansão do Caminho é uma organização de amparo social que acolhe e atende a todos, independentemente de raça, credo, gênero e idade. Fundada por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira em 1952, a instituição dispõe hoje de atendimentos socioassistenciais destinados a pessoas com vulnerabilidade social. Aqui são ofertados serviços farmacêuticos com distribuição gratuita de medicamentos, além de vários procedimentos laboratoriais e diferentes especialidades médicas. A Mansão do Caminho ainda conta com um importante centro de parto natural, o primeiro do norte e nordeste do país, concebido com a mais moderna tecnologia e onde são desenvolvidas atividades para toda a família. O setor de educação e cultura da mansão abrange escolas de educação infantil ao ensino médio, um centro de arte e educação integral, biblioteca, oficinas e cursos de informática. Tudo isso aliado a uma moderna metodologia de ensino que promove ações educativas, recreativas e profissionalizantes para os jovens da comunidade. A Caravana Alta de Souza é uma das mais antigas atividades da instituição, fundada em 1948. Trata-se de um trabalho voluntário voltado para o atendimento de idosos, pessoas com enfermidades graves e gestantes socialmente vulneráveis. Os atendidos recebem cestas básicas, atendimento médico, remédio, cobertores, agasalhos, calçados e roupas em geral. No total,
são distribuídas cerca de 1.000 cestas básicas mensais, incluindo as famílias dos estudantes da instituição. Um braço forte da Mansão do Caminho é a Editora Leal, uma importante fonte de captação de renda que oferece ao público obras espíritas de excelente qualidade, frutos da lavra mediúnica do orador e médium espírita Divaldo Franco. Ao todo, já foram mais de 15 milhões de exemplares vendidos, com toda a renda revertida para as obras sociais da instituição. Um dos mais recentes investimentos da Mansão do Caminho é o estúdio Francesco Beira, inaugurado em 2020. No local, são criados e produzidos conteúdos exclusivos para a Web TV Mansão do Caminho e a plataforma Espiritismo Play. Já são mais de 200.000 horas de conteúdos inéditos no YouTube e mais de 300 vídeos exclusivos disponíveis na plataforma de streaming. Situada em uma área de 80.000 metros quadrados, em um bairro humilde da capital baiana, aqui ainda está localizado o Centro Espírita Caminho da Redenção, o cerne por trás de toda essa obra grandiosa de amor ao próximo. O centro conta com uma extensa programação doutrinária e atendimento fraterno, além dos grupos de estudo e da evangelização infanto-juvenil. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. Esse é um vídeo de quando a Mansão do Caminho fez 69 anos, não faz muito tempo. Deu para a gente conhecer um pouquinho dessa obra, que iniciou em 1927 com o nascimento de Divaldo Franco. E eu tirei a palestra de hoje deste livro aqui, da Ana Lande, Divaldo Franco, a trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos. E hoje temos, então, muitas histórias. 1927, lá no interior da Bahia, em Feira de Santana, Dona Ana Franco, mãe de 12 filhos, com 44 anos, acha que está com barriga d'água. E ela vai ao médico. E ele fala a ela, mas a senhora, Dona Ana, com essa idade, está grávida. O seu marido e vocês têm dificuldades financeiras. Com a sua idade, a senhora pode ter essa criança com defeitos congênitos. E ele diz a ela que é melhor tirar a criança. E ela fala, não, jamais. Matar, nunca. Prefiro morrer do que matar alguém. E assim ela dá à luz. Em 5 de maio de 1927, Divaldo Pereira Franco, seu 13º filho, com Francisco Pereira Franco. Da mãe, a maior lição que Divaldo nos traz é de não valorizar problemas ou incompreensões. Era uma pessoa muito religiosa e que tinha muita fé, muita confiança em Deus e em Jesus. E ela sempre dizia a ele, Deus dá conforme o nosso merecimento. E isso ele nunca esqueceu. Do pai, um grande trabalhador, ele traz algumas lições também. Mas ele, além de ser trabalhador, era uma pessoa que dificilmente demonstrava afeição. E Divaldo conta que ele também tinha essa dificuldade. Demorou tempo para ele começar a abraçar as pessoas, né, se soltar nesse sentido de ser mais carinhoso, demonstrando esse afeto de forma física, né? Desde tenra idade,
ele tem a capacidade de comunicar-se com o mundo espiritual. E tudo começou com a sua avó, Dona Maria Senhorinha. Eis que um dia ele está em sua casa e vem chegando perto dele uma senhora. E ela fala a ele: eu sou a sua avó, Maria Senhorinha, e quero falar com a sua mãe. E ele vai correndo contar para a mãe: mãe, aqui tem uma senhora que quer falar com você. Ela está dizendo que é minha avó. E ele não sabia o que era avó ou avô, porque ele não tinha nem maternos nem paternos os avós. E ela fala: você está ficando, né? O que você está falando, né? Não tem ninguém aí com você, ao seu lado. Daí ele fala: mas ela está aqui ao meu lado. E ela quer falar com você. E daí ela fala assim: mas não é possível. E ela, então, ela não tinha conhecido a sua mãe, porque ela tinha morrido logo após o parto de Ana, de complicações pós-parto, de febre puerperal. E acaba, então, levando o Divaldo e indo com ela à casa de uma irmã mais velha. E lá nessa casa, ela fala: minha irmã, ele está dizendo coisas, né? Dizendo que tem uma senhora, a Maria Senhorinha, a mamãe, querendo falar comigo, conosco, quem sabe, né? E ela pergunta, então, a tia pergunta a Divaldo: e como é que ela é? Ele fala: ela está vestindo uma roupa, assim, né? Uma saia bem comprida, uma blusa fechada aqui em cima, um pente, estilo sevilhano. Ele não falou isso, né? Mas elas deduziram que era o pente que ela usava. E daí ele falou: mas tem uma coisa que brilha muito aqui no pescoço. E daí a irmã fala: mas esse acho que era o camafeu que eu coloquei na mamãe quando ela faleceu. E nesse momento, então, Divaldo não se lembra mais, assim, de como ele nos conta, né? Ele diz que não se lembra mais, ele perdeu os sentidos. E quando ele volta a si, elas estão em pranto. Provavelmente, ela deve ter incorporado no Divaldo e trazido alguma coisa para as suas filhas. E dali em diante, ele começa a ter essas manifestações espirituais. E as pessoas, então, com grande curiosidade, como é comum, falavam: ele está com alucinações, é coisa do demônio. Mas também tem aqueles que tinham curiosidade e queriam saber de alguma coisa para si mesmo, a seu respeito, né? Então, a vizinhança passou a comentar, e alguns iam lá e perguntavam: quem que está comigo? O que ele diz para mim? Consegue vir a minha mãe? E assim era um tormento a vida do menino. E seu pai começou, então, a implicar com isso, né, a ficar incomodado, achando que isso não estava certo, e ele apanhava muito do seu pai por causa disso. E seu pai, então, lhe mostra um chicote e fala: vê isso aí, se continuar com essa loucura de falar com os mortos, eu é que vou acabar te matando na chibata. Ele fica assustado, né? Então ele tenta fazer com que isso não aconteça, mas não é possível, né? Porque os espíritos estão sempre aparecendo a ele e ele não tem esse discernimento de saber quem é um ser encarnado ou quem não era, né? E Divaldo, quando era pequeno, ele tinha crises asmáticas. E ele conta, então, que quando ele tinha essas crises, aparecia para ele um espírito com uma voz doce, em forma de luz. Ele entendia que aquele espírito era uma fada, né? E falava assim sempre para ele: tem confiança em Deus, isso vai passar. Essas crises asmáticas eram em função de uma encarnação passada, em que ele acabou tirando a sua própria vida. E esse ser que ele entendia que era uma fada, era já os primeiros contatos dele com Joana de Ângeles. Então ela já estava ali desde pequeno, acompanhando ele, trazendo esse afeto, esse aconchego. E eis que uma época, né, como ele era muito solitário, um dia ele se depara com um índiozinho chamado Jaguaraçu. Jaguaraçu, em Tupi, Guarani, significa onça grande. E ele vestido, então, com aquelas roupinhas de índia, um cocarzinho com uma peninha, né? E aquelas sunguinhas de índio, começou a ser amigo do Divaldo, e ali eles
brincavam e eram inseparáveis. Inseparáveis. Era o amigo que Divaldo tinha, então, quando criança. Eis que aos 12 anos de Divaldo, o índiozinho fala para ele que ia sumir, que não ia mais aparecer para brincar com ele. E Divaldo fica assim, mas por quê, né? Ah, é que eu vou nascer de novo, fala para ele Jaguaraçu. E ele fala assim, mas como assim nascer de novo? Ele não tinha nenhum entendimento do que era nascer de novo. Então, naquele momento, aos 12 anos, esse nascer de novo, a reencarnação, passou a ser para o menino Divaldo algo como relacionado com a morte, né? Porque ele não ia mais ver o amigo, porque o amigo ia nascer de novo. E assim passam os anos. Outra personagem que aparece para Divaldo desde cedo é um personagem que ele dá o nome de Máscara de Ferro, por causa de um filme que passava naquela época também no cinema, um filme de um livro de Alexandre Dumas, falava também sobre o Máscara de Ferro. Porque era um religioso com uma batina e um chapéu de abas largas que aparecia para ele. Ele começou com esses fenômenos mediúnicos, com essas aparições de espíritos para ele, e toda essa manifestação mediúnica, e esse espírito começou a ficar incomodado, porque eles tinham feito tinham encarnado anteriormente e tinham meio que se comprometido que Divaldo, quando nascesse numa próxima vida, iria seguir a corrente religiosa do catolicismo, né? Então, quando começa com isso, ele chega perto de Divaldo e começa a ameaçá-lo de morte, diz que vai matá-lo e tal. E o Divaldo pequeno, porque ele começa a aparecer para o Divaldo aos 7 anos de idade, e ele começa a ficar assustado, né? Meu Deus, essa pessoa está aparecendo para mim, né? Esse ser. E ele ficava muito assustado. E ele dizia, o Máscara, odeio você, vou te matar. Você tem deveres para com a nossa doutrina. Seu compromisso é com a Igreja Católica. E por mais de 30 anos ele esteve ali, perturbando, tentando fazer com que Divaldo desistisse do seu trabalho mediúnico, do seu trabalho dentro da Mansão do Caminho, e etc. E Divaldo, quando via o Máscara chegando, né, esse senhor de batina e de chapéus, ele pensava assim, tenho que me agir direito, tenho que agir direito, porque aí vem o meu fiscal. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história do Máscara, eu convido vocês a lerem o livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Ali tem muitas histórias também sobre ele. Inclusive, para vocês verem o que pode acontecer, dos espíritos agirem em outra pessoa para nos agredir. Uma vez, Divaldo estava andando por uma calçada e ele é empurrado por uma pessoa e ele cai num vidro. Ali quebra aquela vitrine. E depois essa pessoa que o empurrou volta a si e não lembra mais o que tinha feito. Outra feita, uma senhora bate com força no rosto dele com um anel e machuca também o rosto dele. E ela depois também não lembra o que fez. Nilson, o grande amigo de Divaldo, esteve perto dele em diversos momentos. Ele sabia que, como ele tinha essa mediunidade muito ostensiva, ele corria riscos. E ele estava sempre presente para ajudá-lo. Uma vez, o Máscara também intuiu o Divaldo a ir andando pela areia e seguir em frente pelo mar. E Divaldo não sabia nadar. E quando Nilson ia chegar perto para evitar aquilo, ele falava, não me toque, não encoste, não venha. E Nilson, então, pensou, vou deixar que ele vá. Quando o Divaldo já não conseguir mais alcançar o pé, né, lá dentro do mar, ele é um exímio nadador, eu vou lá e socorro ele. Assim aconteceu. Então, em diversos momentos, houve essa tentativa, né, de que Divaldo tirasse a sua própria vida, por causa do Máscara de Ferro. E como que tudo daí se resolveu? Depois de muitos anos, Divaldo encontra na porta da Mansão do Caminho uma criança, uma menina.
que tinha acabado de nascer. E ali no seu cordão umbilical cheio de formigas, e ele pega aquela criança e ele sente um amor muito grande por ela. E ele fala assim, não, eu vou criá-la também. E ele a recolhe, e ali a alimenta, e todos cuidam dela e tal. E o Máscara chega, e ele fala, mas você vai cuidar dessa menina tão feia? Que coisa horrorosa. Não, eu vou cuidar dela. Né? Para mim, ela é linda. E daí ele fala, então, a partir de hoje, eu estarei ao seu lado para ajudá-lo. Porque essa é minha mãe que reencarnou. Então, assim acaba esta perturbação, né, do Máscara de Ferro sempre na vida do Divaldo. E isso é uma lição para nós também, tomarmos cuidado, né, e às vezes observarmos ao redor onde estamos. Se você vê alguém que quer ou te agredir, ou às vezes falar mais alto, presta atenção, sai de lado, reza, faz a tua prece, a tua oração, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a nossa maior proteção em toda a nossa vida é a prece, em todas as situações difíceis por quais estivermos passando. Divaldo, dos seus irmãos, ele conheceu 7, porque os outros todos já haviam falecido quando ele nasceu. Mas ele diz que, da sua família como um todo, mãe, pai, irmãos, ele aprendeu muito sobre os conflitos humanos, os temperamentos. De algum era um temperamento forte, de outro um bondoso, generoso, raivoso, rancoroso. Ele aprendeu muito no convívio familiar. E a sua mãe, mesmo dizendo que esses fenômenos, né, o afastassem da religião católica, porque ela observou que isso fatalmente estava acontecendo, ela dizia que o que importava era fazer o bem na terra. Essa é a verdadeira religião, fazer o bem na terra. E os estudos, então? Vamos lá, aquele menino cresceu, estudando, e chega um momento, então, que a sua irmã, Nair, ela se casa com um rapaz abastado, e ela pergunta a ele, né, Divaldo, o que você quer ser? Né, o que você quer estudar? Ele falou que queria estudar medicina e queria ser padre. Ela falou, então eu vou poder bancar a tua faculdade de medicina e o seminário ao mesmo tempo, e estava tudo resolvido. Então, isso estava dentro de uma resolução familiar, porque o pai, naquele momento, estava com dificuldades, ele comprava e vendia, exportava tabacos, e naquele momento eles haviam perdido a casa e tudo mais, e a irmã forneceu outra casa para eles, então estava tudo parecendo que ia às mil maravilhas. Eis que um belo dia, em novembro de 1939, eles recebem um telegrama dizendo que a minha irmã, Nair, havia se suicidado. O seu esposo estava tendo um caso com uma outra moça e ela havia ficado, então, muito triste com isso, não aguentou, não suportou a dor e tirou sua própria vida. Então, naquele momento, tudo vai por água abaixo. E ali na família, então, eles decidem que Divaldo, então, vai para a escola normal, lá em Feira de Santana mesmo. E ele, então, começa com dificuldades, porque eles juntam dinheiro daqui, dali, para ele poder pagar o cursinho, para poder fazer é como se fosse um vestibular para entrar nessa escola normal. E ele acaba, então, passando. E em 1943, aos 16, 17 anos, recebe o diploma de professor primário. Pensa na dificuldade que na casa não tinham luz elétrica. Eles não tinham dinheiro para ele comprar as cartilhas. E ele copiava tudo. Então, ele acordava às 4 horas da manhã para estudar à luz do poste da rua. E, em seguida, ia para a aula, para estudar. O que aconteceu com o Divaldo um pouquinho depois dele se formar na escola normal? Como ele, no início, não sabia lidar com essa sua mediunidade ostensiva, ele teve esses períodos de perturbação espiritual, né? Como já expliquei alguns. E teve o irmão dele, José, que acabou falecendo por uma ruptura de um aneurisma, em 23 de 6 de 1944.
E por afinidade, esse irmão também faleceu de uma hora para outra, sem saber o que aconteceu. E por afinidade, ele se liga a Divaldo. E Divaldo sente, de repente, uma forte constrição física, e aí ele não consegue mais andar. Contando com 17 anos, Divaldo passa 6 meses sofrendo de paralisia nas pernas, deitado em casa, sem poder se levantar. Eis que vai visitar Feira de Santana a dona Ana Ribeiro Borges. É uma espírita que vivia em Salvador. E às vezes, ou imaginem, naquela época, hoje em dia acho que nem tanto, mas naquela época, uma pessoa que era espírita era tida como uma vidente, aquela que sabe para vir aqui, vamos contar a história daqui e dali, né? E tem uma prima do Divaldo que fica muito querendo ir lá conversar com a dona Ana. E ela vai na casa do Divaldo e fala para a mãe do Divaldo: eu tenho aqui uma vidente e diz que ela ajuda as pessoas. Será que eu posso convidá-la para vir aqui ver o que está acontecendo com o Divaldo? Porque eles já haviam tentado de tudo, benzedeira e etc. Os irmãos até choque tinham feito na perna do Divaldo. Diz que ele ficou com aquelas marcas do choque para o resto da vida e nada surtiu efeito, para ele voltar a andar. E daí, então, a mãe do Divaldo fala: não, pode trazê-la. E daí essa prima vai lá, porque ela queria ter essa oportunidade, uma desculpa para ir falar com a dona Ana. Ali ela vai e pergunta 1000 coisas para a dona Ana, se vai casar, se não sei o quê. E a dona Ana responde: mas filha, o importante é ser feliz. E dando aquelas respostas. E no fim das perguntas ela fala assim: quanto eu lhe devo? Ela fala: não, nós não cobramos pelo serviço, nosso trabalho é de caridade, a gente ajuda as pessoas que precisam de auxílio. Então se vocês ajudam, ou a senhora ajuda quem precisa de auxílio, eu tenho um primo muito pobre e que precisa muito de ajuda. E assim dona Ana vai à casa de Divaldo no dia 5 de dezembro de 1944. E ela, chegando lá, ela já percebe que não é paralisia. E ela fala: não é paralisia, é uma obsessão, é algo que está aí com ele, E dona Ana fala: mas como assim? Ele está mentindo? E Divaldo olha para sua mãe e já se apavora, porque tem medo, de apanhar e etc. Ele fala: estou mentindo não, a perna não mexe mesmo. E a dona Ana Borges aplica um passe no rapaz e fala: anda. Pode andar. E ele fala: não vou andar. E a mãe dele fala: anda, levanta e anda. E ele levantou e começou a andar. E daí ali a dona Ana Borges orienta que ele precisa frequentar um centro espírita para estudar a doutrina kardecista. E assim tudo começou. Mas Divaldo fica com medo, com receio, pensa bem ir em um centro espírita. Ele não queria de jeito nenhum. E a dona Ana fala: não, você vai sim. E a dona Ana o faz frequentar, então, o Centro Espírita Jesus de Nazaré. E nesse primeiro dia que ele vai para lá com a sua mãe, ele, como um coroinha do Sagrado Coração de Jesus, tenta resistir, mas acaba cedendo, porque a mãe fala: nós vamos sim. Porque viu a dona Ana curá-lo. E ela quer realmente seguir essas orientações. E ele diz que põe no bolso um crucifixo. E ele fala assim, pensa consigo mesmo: se o demônio aparecer aqui, eu já vou mostrar o crucifixo para o demônio, já vou espantar esse demônio aqui com o crucifixo. E assim ele vai. Mas lá, quando ele chega, ele observa algumas pessoas que são famosas na cidade, além do Banco do Brasil. Até a senhora que limpava o altar da igreja estava lá, era a médium principal lá da casa. E ela olha para ele e fala: Divaldo, o que acontece aqui, fica aqui. E ele: sim, senhora. E lá, então, ele acaba recebendo também o irmão José, que traz um recado para sua mãe. E ele acaba, então, depois virando frequentador assíduo, sem deixar de frequentar a missa. Ele tinha apenas 17 anos. E Paz, em 1945. Divaldo acaba transferindo-se, então, para Salvador a convite de dona Ana, que ela o convida para que ele possa realizar esses estudos dentro da doutrina espírita, com pessoas que tinham maior entendimento, mais tempo de estudo. E ele transfere-se para Salvador,
vai lá ficar com a dona Ana e ele procura emprego, né, para se manter. E logo no começo dessa sua ida a Salvador, ele acaba encontrando um emprego na Sul América, seguradora. E ele estava muito feliz com esse emprego. 13 dias trabalhando, ele recebe a notícia de que eles precisariam mandar embora algumas pessoas que estavam mais novos no emprego, porque, em virtude da guerra, eles estavam com dificuldades financeiras também. E ele fica muito abalado com isso, muito abalado mesmo. E ele acaba andando a esmo, e lá em Salvador tem o elevador Lacerda, que divide a cidade baixa da cidade alta. E ele acaba indo lá no alto do elevador Lacerda, e ali ele pensa em se matar. Ele realmente pensa em se matar. Porque ele não vê um futuro para si mesmo, porque ele não tem emprego, ele não sabe o que fazer. Quando ele vai tentar se matar, a sua irmã Naira aparece. Não faça isso. Ela fala, olha eu como estou depois que me suicidei. O estado em que eu estou. Não faça isso. Né? A gente não morre e o suicídio é a pior coisa que você pode fazer. Nisso ele acaba desmaiando. E ali, então, essa tentativa dele, né, de tirar a sua própria vida não acontece. E ele acaba, então, encontrando um emprego como datilógrafo, né, para ensinar datilografia e para ensinar português e um pouquinho de inglês em uma escola. Lá ali ele conhece Nilson. Ali ele conhece Nilson e depois de uns meses dando aula, Nilson chega na aula chora, e começa a chorar e fica muito triste. E Divaldo pergunta, por que essa tristeza? E ele fala, meu pai está morrendo. E Divaldo pergunta, você conhece a doutrina espírita? E ele fala, não, nós somos católicos. Mas eu posso ir até sua casa, tentar ajudá-lo? E ele vai. Nilson convida, vamos. E ele vai. Ali ele ajuda, ele recebe ajuda através da sua mediunidade. E ele acaba trazendo a cura para esse pai do Nilson. Ali eles se tornam grandes amigos. E nesse mesma época ele faz, então, um concurso para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e ingressa 5 de dezembro de 45 como escriturário. E ali ele aposenta-se em 1980. E o Centro Espírita Caminho da Redenção, como foi? Em 1947, é uma noite de 27 de março. E ele é convidado a ir a reunião espírita lá no Sergipe, em Aracaju. E ele então chega, porque ele foi convidado para dar uma palestra e contar o que estava acontecendo com ele, um jovem espírita, estudando espiritismo, com uma mediunidade tão aflorada. Era para ele contar a respeito das suas histórias para as pessoas que estavam lá assistindo a palestra. E ele chega lá e nem sabe o que vai falar. E ele acaba encontrando uma revista, O Reformador, lê um texto e ele fala, então esse texto aqui vai ser o meu norteador. Eu vou usar esse texto na minha palestra. E ele chega lá muito faceiro para fazer a palestra. E ele começa, meus senhores, minhas senhoras e tal, e não lembra de nada. De novo, meus senhores, minhas senhoras, e não lembra de nada do que ele havia lido lá na revista. Eis que ele olha e Humberto de Campos vem. E fala, hoje eu vou lhe ajudar. E assim Humberto de Campos fala através de Divaldo quase 1 hora. E eles gostaram muito da palestra que o convidam para o outro dia estar ali novamente. E ele fala, bom, tá no papo, né? Hoje foi tranquilo, amanhã também será. E ele fica muito assim, tranquilo e tal, e volta no outro dia para dar palestra. E daí ele chega e ele vai dar palestra e ele vê que aquela salinha ali onde as pessoas estavam no dia anterior tinham poucas e hoje, naquele outro dia, já tinha mais de 100. E ele fala, nossa, por que tanta gente? Ah, eles vieram aqui para ver um baianinho falar. E ele fala assim, ó, né? Estava faceiro. E ele vai para falar, e ele fala, bom, o espírito vem aqui, vai me ajudar a fazer a palestra e tudo certo. E ali ele espera. Ele espera e nada. Ele vai, então,
pensar em desistir de falar alguma coisa, quando Humberto de Campos chega novamente e fala: levanta-se, pois todo trabalhador do Cristo tem de ficar em pé para o serviço. E ele fala: você, para vir falar para as pessoas, você tem que estudar. Tem que estudar e muito. Nunca mais venha falar às pessoas sem ter estudado antes. E ali foi a grande lição para ele. E assim ele torna-se palestrante espírita com quase 20 anos de idade. E em 7 de setembro ele funda o Centro Espírita Caminho da Redenção, junto com seus outros amigos que estudavam a doutrina espírita. E nessa época, então, Humberto de Campos fala para Divaldo que escreva a Chico pedindo orientações. Então, Divaldo escreve a Chico e pede as orientações. O que eu posso fazer, né, a respeito dessa mediunidade, como que eu posso me portar e tal. E ele escreve uma carta cheia de pompas. E Chico responde com uma carta também, mas uma carta tão amiga, calorosa, sem nenhuma pompa. E ele fica até agradecido, assim, né? Fica comovido com essa resposta que recebe de Chico. E em 1948, ele tem a oportunidade de encontrar Chico pessoalmente. E Chico chega perto e cumprimenta a todos, olha cada um e vai cumprimentando um por um. E quando ele chega perto de Divaldo, ele olha nos seus olhos e diz: olá, Divaldo. E o rapaz quase desmaia, né? Como assim? Pergunta de uma forma tola. Mas como que você sabe que sou eu, Chico? E daí Chico explica que havia ido em desdobramento até onde Divaldo morava e havia conhecido ele. E então Divaldo fica encantado com Chico Xavier e quer ficar muito grudado com ele. E Chico fala a ele: pega aqui na minha asa, fica junto e não deixa ninguém tomar o seu lugar. Eles ficam muito amigos. E Chico convida Divaldo a ir a Pedro Leopoldo. Divaldo, então, em Pedro Leopoldo, observa Chico conversando com uma rosa e pensa. E Chico está lá: ó, rosa, e não sei o quê, falando com a rosa, né? Falando de uma forma amorosa com a rosa. E Divaldo pensa assim: que esquisito. Pode ser um médium super famoso, mas é estranho. Depois, não gostam que se fale que o espiritismo mexe mesmo com a cabeça das pessoas. E Divaldo pensou isso. Depois de 26 anos, em 1974, Chico chama Divaldo a palestrar em Uberaba. E Divaldo vai lá. Agora era um grande orador, estudioso, e ele vai falar sobre um botânico e os estudos do botânico Clive Baxter. O estudo era sobre a sensibilidade das plantas em captar o psiquismo do ambiente. E ele fala sobre esse tema a palestra toda, e Chico, após a palavra, o chama para o café e comenta: meu filho, como é mesmo o nome daquele cientista de que você falava? E Divaldo responde: Clive Baxter. E esse homem, diz Chico, diz que as plantas entendem o que falamos e conseguem captar nossos pensamentos. Daí Divaldo fala: claro, Chico, você nunca ouviu falar sobre isso? Claro que elas captam. E daí Chico fala: Divaldo, que engraçado. Lembra-se da rosa com a qual eu conversava no jardim? E você ainda me taxou de esquisito? Divaldo fica quieto. E pensem bem, então Chico havia lido seu pensamento, esperou quase 3 décadas para, no momento certo, fazer o seu comentário. Para nós a lição fica, né? Vamos esperar, aguardar o momento certo para, às vezes, fazer algum comentário. E Divaldo pede para trabalharem juntos, mas Chico fala: os postes precisam ficar separados para poder levar a luz a muitos lugares, meu filho. A primeira psicografia acontece em 1949. Em fevereiro de 49, tem o carnaval na Bahia, em Salvador, e eles vão para o interior, porque não gostam de ficar em Salvador na época do carnaval. Vão para Muritiba, no interior da Bahia, na casa de amigos. Domingo pela manhã, ele sente um forte formigamento e espasmos no braço direito. E ele tinha 22 anos nesse momento e acha que está tendo um indício de um reumatismo precoce, porque seu pai e sua mãe tinham reumatismo, né? Ou
tem reumatismo naquela época. E acaba daí alguém trazendo aquelas massagens para fazer com óleo, álcool e cânfora, e essas sensações só pioraram. E tem um amigo que está lá naquele momento e que tem uma intuição. Eles pegam, então, um papel pardo de enrolar pão e um lápis e colocam na mão do Divaldo. Assim surge a sua primeira psicografia. As frases preenchiam a folha de uma forma muito rápida. Ele não perdeu a lucidez durante todo esse processo, mas ele não tinha ideia do que estava escrevendo. Ao final, uma assinatura, Marco Prisco, e um recado: volto amanhã, neste mesmo horário. O nome dessa primeira psicografia de Divaldo é Na Subtração e na Soma. Em 1956, 7 anos depois, ele tinha mais de 1000 mensagens guardadas. E certo dia ele contemplava aquele trabalho, nossa, 1000 mensagens guardadas, né? Mas Joana nunca o deixou publicar nada. E aparece Joana. E ela fala a ele: queime tudo. Pensa bem. Mas minha irmã, por quê? Ela fala: queime tudo. O treino está a contento. Agora vamos começar a trabalhar de fato. Então foram 7 anos escrevendo para que ele pudesse ser considerado um dos mais fiéis instrumentos do além. Ele não intervém, nem distorce as mensagens recebidas. Então as mensagens chegavam, como chegavam, eram colocadas no papel. Em 1964, ele seleciona várias mensagens, então, de autoria da mentora e enfeixou-as no livro Mestre de Amor. E a única mensagem que ficou de todas essas que ele tinha, que ele acabou queimando, foi a primeira, Na Subtração e na Soma, mensagem de Marco Prisco. A Mansão do Caminho. Em 1948, Divaldo e Nilson voltam de trem, porque tinham visitado uma prima adoentada, e ele tem um torpor, e esse torpor o leva a uma espécie de transe, e ele desperta depois desse transe, porque nesse transe ele olha um lugar cheio de crianças e cheio de casas, e um senhor virado de costas. E quando esse senhor se vira, ele vê que é ele próprio, e ele fica assustado, e ele desperta, e ouve uma voz muito clara que diz a ele: isso é o que tu deves fazer de tua vida. Os espíritos, então, orientam para que Divaldo, Nilson e seus colaboradores iniciem ali uma obra de educação. Educação. Primeiramente, recolhendo as crianças e as aceitando como filhos, que foi o que fizeram. Muitas das crianças têm o nome deles no registro. E, posteriormente, por um sistema de lares substitutos que seriam instalados em uma espécie de comunidade. Aqui temos imagens disso. Essas casas, assim, são casas onde algumas crianças viviam junto com poucas crianças, né, para que realmente aquilo fosse um lar, com algumas pessoas mais adultas, então, para ajudar a cuidá-los. E foi o que foi feito. Em 1950, então, eles pensam, então, como é que nós vamos começar, né, esse trabalho? Precisamos de um local para isso, né? Um local, porque as coisas foram acontecendo e as pessoas foram chegando. Eles observam que vai ter um leilão num casarão bem próximo ao Centro Espírita Caminho da Redenção. E ele então pensa: vamos tentar, né, comprar essa casa com esse leilão. E eles precisavam então fazer um bingo para poder dar a entrada e daí eles precisavam, para esse bingo, dar uma entrada e um avalista para a compra desse carro. Para eles poderem, então, dar, com o dinheiro da venda da rifa, comprarem essa casa nesse leilão. E um espírito veio ajudá-lo. José Nunes de Matos diz a ele para telefonar para o seu filho, o engenheiro Matos Filho, e ele liga. Liga nesse número que ele recebeu e marca para ir na casa. Ele chega lá, nesse endereço, e Matos Filho estava esperando. E informa a Divaldo que não possui recurso. Mas o pai de Matos Filho fala: Divaldo, informe a ele que ele recebeu um benefício por uma obra no Sul e que o dinheiro está na sua conta do Banco do Brasil. Ele vai no Banco do Brasil, o dinheiro está lá, ele empresta a Divaldo, Divaldo compra o carro,
dá entrada no carro, eles fazem o bingo, arrecadam dinheiro. Esse bingo foi um sucesso, o dinheiro emprestado é devolvido, a casa é adquirida através de lance no leilão. A primeira mansão do caminho. Mas nem tudo é flores. A intolerância da igreja não quer que eles abram a mansão do caminho ali naquela casa que eles compraram do leilão. E acaba que vai para a justiça, né? Porque eles falam, né, os católicos, o demônio em frente à casa de Nossa Senhora dos Mares não pode acontecer. Mas eles conseguem a liberação da justiça. Mas acontece que depois disso ainda há uma outra situação. O antigo dono do imóvel não desocupa o imóvel. Ele continua lá. E ele não sai lá de jeito nenhum. E as pessoas perguntam, por que vocês não o expulsam? E ele fala, mas como que eu vou começar uma obra de caridade com um ato desses? Que vão falar dos espíritas? E a ajuda, então, vem do além. Começa dentro daquela casa um barulho de corrente, de porta batendo, e todos os barulhos que vocês possam imaginar aconteceram. Aquele homem sai dali numa rapidez. Ele depois torna-se, ele vai morar em outra casa, ele torna-se amigo deles, mas ele nunca mais entrou naquela casa. E quando ele passava na frente, ele virava a cabeça para o outro lado. Então essa obra foi planejada antes dele reencarnar. E a sua vida seria dedicada inteiramente ao trabalho e à mediunidade que a sustentaria. Francisco de Assis estabeleceu essa programação. Em outubro de 50, ele recebe a primeira carta de Francisco, incentivando ao trabalho e a suportar os enormes desafios que viriam. E em 15 de agosto de 52, é oficialmente inaugurada a Mansão do Caminho. Em 1956, eles adquirem a chácara onde hoje se encontra a obra em sua grandiosidade atual. Lélia está há 30 anos na mansão. É responsável pela área pedagógica da mini-cidade. São visitadas essas crianças selecionadas. Tem casos assim que são chocantes. Nós fomos, alguns voluntários, fomos visitar uma casa. Quando nós chegamos lá, a casa muito pobre, sem nada, mas um fogão de alvenaria, mas aquele cheiro de comida, parecia que estavam fazendo assim uma grande feijoada. Eu digo, mas olha que comida deliciosa. E fomos abrir a tampa de uma panela lá. Quando nós abrimos, tinha um papelão sendo fervido para que a mãe desse o caldo à criança na hora do almoço. Então, o senhor veja que é realmente os excluídos. Tem muita gente que acaba não sendo o perfil, quer dizer, de pessoas necessitadas que se inscrevem aqui. Aí é que entra o caráter dessa visita, para que realmente entre pessoas aqui que são mesmo necessitadas. São famílias pobres, de condições muito precárias e que nós selecionamos para entrar nessa casa. A gente vai conhecer agora uma dessas famílias. Vamos lá? Vamos lá. O Nenzinho apresenta pra gente a Vila Esperança, uma ocupação bem próxima à Mansão do Caminho. Depois de 20 minutos de caminhada, chegamos à casa que a gente procurava. A gente vai aqui conversar com a... Jacilene. Como é o nome da senhora? Jacilene Léo Santana. Dona Jacilene, quem é aqui que estuda na Mansão do Caminho? Meus dois filhos estão na creche, uma de 5 anos e um de 2 anos. Porque através da creche me ajudou, porque eu já pude trabalhar fazendo faxina. Esse dinheiro da faxina você usa para quê? Para comprar o quê? Para comprar alimentação. Arroz, feijão? Arroz, feijão. Compro um pedacinho de carne quando dá. É assim. A despensa é reforçada com comida que vem toda semana da mansão. Mas minha situação já foi pior. Minha situação melhorou quando eu botei o menino lá na creche. Jacilenes, crianças, é para elas que o olhar desse senhor continua voltado. Divaldo, para a gente mandar um recado, uma mensagem para as pessoas em casa. Que façam de tudo para educar os seus filhos desde agora. O investimento na criança é a construção do futuro. Temos, então, obra de Divaldo Franco, junto com todos os seus grandes amigos. O Centro Espírita Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho com semi-internato,
Creche A Manjedoura, Escola Jesus Cristo, em 1950, Escola Allan Kardec, em 1965, Colégio Dr. Nilson de Souza Pereira, Escola de Informática, Escola Alvorada Nova, desde 1971, a Evangelização Nice Moacir para crianças, a Juventude Espírita Nina Aroeira, a Caravana Alta de Souza auxilia idosos e pessoas inválidas portadoras de doenças irrecuperáveis e degenerativas, a Casa de Assistência Lourdes Saad, Sopa e Pão, Casa da Cordialidade assiste a famílias carentes, Centro de Saúde José Carneiro de Campos, Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira, desde agosto de 2011, o Grupo Lígia Banhos, Esclarecimento e Consolo a Carentes e a Livraria Espírita Alvorada, editora e gráfica. A Mansão do Caminho nasceu para ser a nossa casa. Temos pedido aqui a todos que não se negue nunca, porque nós sempre temos algo para dar. Quando não tivermos coisas, nós temos orações, temos passes, temos as palavras de luz do Evangelho do Reino. Aqui é proibido negar. Porque quando o leproso abre os braços, Francisco, que tinha pavor à lepra, abraçou, beijou-lhe os lábios entumecidos, de olhos fechados, e ouviu uma doce voz que lhe disse: muito obrigado, Francisco. Era Jesus. Jesus. Almas queridas que me ouvem e que me veem, está batendo na porta dos nossos corações. Estes são dias do amor. Deixemos de lado mágoas e ressentimentos. A vida física é tão curta e a espiritual é eterna. Deixemos os impactos do ego e lembremos-nos: eu sou o caminho da verdade, da vida, e ninguém vai a meu Pai senão por mim. A Mansão do Caminho é seu lar, nosso lar. É um lar para os filhos do Calvário. O site mansãodocaminho.com.br, espiritismoplay.com, que tem as obras em audiobook e muitas palestras. No Espiritismo Play também temos o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Torne-se um amigo da Mansão do Caminho. Sua doação transforma 5.000 vidas diariamente. É só entrar no site que tem as diversas formas de ajudar e de auxiliar. Porque a Mansão do Caminho continua a sua obra de amor. Porque Francisco de Assis e Joana de Ângeles, quando vieram ajudar Divaldo nesse trabalho, eles disseram que era para que pudéssemos ter não só o estudo, não só a transformação do ser através do estudo, mas a fé em ação. Mover um pouquinho, né? Mover essa energia, trazendo amparo e apoio àqueles mais necessitados. Para doações financeiras através do Pix, doe@mansãodocaminho.com.br. E este é o nosso incansável Divaldo, que deixou essa obra maravilhosa. Que Deus o abençoe e abençoe a todos nós, que nós também possamos estar unindo-nos a essa frente de trabalho e que possamos sempre ter a fé em ação como norteador da nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas palavras, seu conhecimento. Vamos nos encaminhar então, pessoal, para a parte final do nosso trabalho, para a oração final, para o passe. Então vamos pedindo para os trabalhadores da casa irem se colocando à disposição. Vamos diminuindo um pouquinho a luz. Vamos novamente, meus irmãos, nos conectarmos à espiritualidade da casa, ao nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, podendo desfrutar dessas energias, desse conhecimento, deste ambiente que nos faz tão bem. Vamos agradecer ao nosso Pai pelas bênçãos que nós temos na nossa caminhada, pela vida, pela família maravilhosa que nos acolhe, nos ensina, nos dá tantas oportunidades de nos trabalharmos. Agradecer pelo trabalho que nos traz o pão de cada dia. Agradecer pela nossa saúde, pelo nosso corpo. Agradecer as pessoas que caminham ao nosso lado. Agradecer todas as oportunidades que nós temos de melhorarmos um pouquinho, de nos testarmos. Agradecer os obstáculos que estão na nossa caminhada para nos ensinar. Pedimos a espiritualidade que nos ilumine nesse momento. Alimente a fé que existe em nosso coração. Nos dê a força para superar os obstáculos e as dificuldades, as provas que se colocam à frente. Pedimos aos nossos anjos guardiões que estejam sempre ao nosso lado, nos intuindo nas nossas decisões, nos protegendo dos perigos da caminhada. E que a espiritualidade nos ilumine nessa noite e permita que a gente leve aos nossos lares um pouquinho da luz e do amor que a gente vem buscar aqui nessa casa. Que nós tenhamos uma noite iluminada, meus irmãos. Muito obrigado e que assim seja.